Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa videoaula é para a gente fazer a explicação e a correção da semana 4 do PET volume 2 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Vem comigo! O assunto do PET dessa semana é intertextualidade e interdiscursividade. O que são essas duas definições, né? A gente tem aqui uma breve definição do que se trata. A intertextualidade é a relação entre dois textos em que um cita o outro. Quando há um diálogo entre os dois discursos, dizemos que além da intertextualidade tem também a interdiscursividade. Toda relação interdiscursiva também é uma relação intertextual. Contudo, a interdiscursividade é mais ampla. É um tipo de citação entre discursos, ou seja, que faz referência não apenas a um texto ou partes dele, mas também a sua citação de produção, sua situação de produção. Quem fez, para quê, em que momento histórico, com qual finalidade, em que gênero, etc. A ideologia nele subjacente é os significados que ele foi assumindo historicamente. Então, resumindo, quando a gente fala de intertextualidade e interdiscursividade, a gente vai estar falando de uma relação entre dois textos. E vocês vão conseguir compreender isso através das atividades, tá? Tem aqui, sempre tem, né, gente, um link ou uma dica de onde você pode conhecer um pouco mais sobre aquele assunto, tá? Então, aqui a introdução que a gente tem tá falando aqui que uma narrativa pode se iniciar com Era uma Vez, né? Mas que nós devemos estar preparados para a compreensão dos efeitos de sentido nos diferentes gêneros textuais. E que a seguir você vai ler dois gêneros textuais que desconstroem a ideia do foram felizes para sempre, presente na maioria dos contos de fada. A gente tem o primeiro aqui, é um conto também, mas é um conto moderno, do Luiz Fernando Veríssimo, ok? E ele tem intertextualidade, não só o conto, como depois nós vamos ler uma tirinha também. Vocês vão ver que esses dois textos que estão no PET dessa semana, eles têm uma intertextualidade com o conto clássico dos irmãos Grimm, que falam daquela princesa que encontra o sapo e dá um beijo e ele vira um príncipe, né? Então, isso é a intertextualidade e a interdiscursividade, que é a relação que há entre esses textos que a gente vai ler aqui e aquele texto que é anterior a esse, que foi escrito antes e que é, de uma certa forma, citado aqui, ok? Vou ler bem rapidinho o conto de fadas aqui para a gente já ir direto para as questões. Conto de fadas para mulheres modernas. Era uma vez numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me o encanto e eu transformei nessa rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre." E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a salté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: "Eu, hein? Nem morta." Então a gente chega à conclusão aqui de que a princesa, ao invés de beijar a rã, que aqui não é um sapo, é uma rã, né? Ela come essa rã no jantar, né? Então vamos às questões aqui que a gente vai fazendo mais interpretações sobre esse conto, ok? Compare o conto de fadas para mulheres modernas, de Luiz Fernando Veríssimo, com aqueles lidos nas semanas anteriores. Letra A. A princesa possui um comportamento típico das protagonistas de contos de fada? Justifique sua resposta. Não, a princesa desse conto que nós lemos hoje não tem um comportamento parecido com a das protagonistas dos contos de fadas. Pois, em vez de beijar o sapo, que aqui no caso é uma rã, e realizar o desejo de se casar com um príncipe encantado, a princesa desse conto não quer se casar com ele e resolve comê-lo no jantar. Então, o comportamento dela é bem diferente das demais, né? Na letra B. Para o príncipe, qual é o conceito de felicidade? E na visão da princesa, o que é felicidade? Podemos concluir o que aqui? Para o príncipe, felicidade seria se casar com uma mulher que cozinhasse para ele, criasse os seus filhos, lavasse suas roupas
e ainda aceitasse morar com a sogra, porque ele fala que vai levar a mãe dele para morar com eles, no castelo da princesa, inclusive, né? Já para a princesa, felicidade seria ser independente e ter liberdade de escolher a vida que deseja levar. Então, para ela ficaria melhor e mais feliz se ela não se casasse com esse tipo de príncipe, né, e vivesse ali independente, sozinha, tá? Na letra C. Por que o desfecho do conto lido se diferencia do final de um conto de fadas clássico? Porque o conceito de felicidade explorado no conto lido é mais moderno e bem diferente dos contos clássicos. Nos contos de fadas clássicos, o desfecho é feliz quando o príncipe e a princesa se casam e vivem juntos. Já no conto lido, o desfecho é feliz para a princesa, pois esta continua livre e independente, mas para o príncipe o final é trágico. Então aqui a gente foge do final clássico, que é aquele viveram felizes para sempre, né? Porque eles não ficaram juntos, né? E o príncipe nem viveu, ele morreu, inclusive, né? Mas a princesa ainda assim ficou feliz, porque ela não queria aquele casamento tradicional com aquele príncipe, né? Letra D. Quais os adjetivos utilizados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Justifique sua resposta. Lá no início, os adjetivos são linda, independente e cheia de autoestima. São esses os adjetivos que se referem à princesa. Os adjetivos condizem com a atitude da princesa, pois ela prefere continuar sozinha e livre a se ver presa em um casamento tradicional. Ok? No número 2, fala um pouquinho mais sobre a intertextualidade aqui, tá? Como sabe, quando um texto se refere a outro, ocorre a intertextualidade. Existem, basicamente, dois tipos de intertextualidade. A paráfrase, quando o texto possui as mesmas ideias centrais de um texto original, e a paródia, quando o texto possui ideias contrárias às ideias centrais do texto original, com o objetivo de fazer-lhe uma crítica. No conto de fadas para mulheres modernas, podemos identificar qual tipo de intertextualidade? Justifique sua resposta. Bom, no texto Conto de Fadas para Mulheres Modernas, ele é uma paródia, pois faz referência ao conto clássico da Princesa e o Sapo, mas possui ideias contrárias às dele, né? Tanto que o título, né, desse conto que nós lemos é para mulheres modernas, porque ele tem as ideias contrárias, que são ideias modernas, ideias mais revolucionárias em relação ao conceito de felicidade feminina aqui, ok? Na questão número 3, tem um quadro e pede-se que a gente faça aqui algumas comparações de semelhanças e diferenças entre o conto que nós lemos, do Luiz Fernando Veríssimo, e a versão dos Irmãos Grimm, tá? Elementos comuns. O que tem em comum entre esses dois textos? As personagens é uma princesa e um sapo, apesar no conto do Luiz Fernando Veríssimo ser uma rã, né, pelo menos é um animal semelhante, vamos dizer assim, né? O príncipe foi enfeitiçado por uma bruxa, só a princesa pode salvar esse príncipe, e o príncipe deseja se casar com a princesa. Isso nós podemos dizer que são elementos comuns, são semelhanças entre os dois textos. E as diferenças? A diferença é que a princesa desse conto que nós lemos hoje tem uma visão moderna e independente da vida. A outra não, né? O príncipe quer que a mãe dele vá morar no castelo da princesa com eles. Então também é uma diferença, né? No outro conto não tinha a mãe do príncipe e o castelo era do príncipe, não da princesa, né? Onde eles foram morar. O príncipe quer que a princesa cozinhe para ele, lave suas roupas e crie seus filhos. O outro conto também não cita esse tipo de comportamento que o príncipe requer da sua princesa. E a princesa não salva a rã, mas a come no jantar. Então, a atitude da princesa em relação ao príncipe aqui, que nesse conto é uma rã, é bem diferente também, ok? Você pode ter encontrado aí outras semelhanças e diferenças e você pode colocar aqui. Eu coloquei aqui as principais. Continuando. No número 3, a gente tem que indicar qual desses ditos populares aqui define melhor, né, tem mais a ver com a ideia central do conto que nós lemos do Luiz Fernando Veríssimo. Sem dúvida é a letra C, antes só do que mal acompanhada. Essa princesa achava que a companhia daquele príncipe, com aquele conceito de casamento, de, né, esposa que ele tinha, seria uma má companhia. Ela não queria aquilo, então ela preferiu ficar sozinha. Tudo a ver, né? Temos aqui outros ditos populares, mas que não tem muito a ver com o conto que nós lemos, tá bom? E agora a gente tem uma tirinha da Turma da Mônica, da Magali, e é uma tirinha interessante porque ela também tem intertextualidade com o conto dos Irmãos Grimm, A Princesa e o Sapo. Vamos lá, tem aqui um sapo, ele diz assim:
Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Ela dá aquele beijo, né? Temos uma onomatopeia aqui, né? Do beijo. E aí ele se transforma em um príncipe. E ela diz, um príncipe? Bah, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Para quem não sabe, a Magali é uma personagem muito gulosa, né? Ela come muito. Então, na número 5, pergunta aqui qual é o efeito de humor criado pela situação representada na tirinha. Então, a gente pode dizer que o humor da tirinha consiste no fato de Magali não ser nada romântica, pois não está interessada em um príncipe encantado. Como ela é muito gulosa, para ela uma surpresa para ser boa teria que envolver comida. Então, assim como a princesa lá do conto que a gente leu do Luiz Fernando Veríssimo, a Magali também não tem essa ideia tradicional, romântica aqui, de querer um príncipe encantado. Ela é gulosa, ela gosta de comer, surpresa para ela é comida. Ela não gostou nada do sapo ter virado um príncipe, não. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.